Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre tecido cartilaginoso e ósseo. Esses dois tecidos, eles têm uma função importantíssima no sistema de sustentação e da forma, movimento do nosso corpo. Se nós não tivéssemos esses dois tecidos, nós seríamos um amontoado de tecidos moles, tipo uma geleca. Mas graças a esses dois tecidos, o nosso corpo tem esse formato. Somos bípedes, temos braços, temos esqueleto, graças a esses dois tecidos, beleza? Então nós vamos focar na aula de hoje falando sobre o tecido cartilaginoso e depois sobre o tecido ósseo, que são dois tecidos importantes nessa sustentação. Então vamos falar primeiro sobre o tecido cartilaginoso, ok? O tecido cartilaginoso, ele é um tecido que se encontra em alguns órgãos, como por exemplo, nariz, orelha, articulações. E esse tecido, ele, apesar de ter uma consistência firme, né, ele não é tão rígido como o tecido ósseo, né? Se você pegar o osso, é um órgão extremamente rígido, porque o tecido que compõe esse órgão, basicamente, é um tecido rígido. O tecido cartilaginoso, ele é um tecido firme. Se você pegar na orelha, por exemplo, que tem cartilagem, ou no nariz, aqui na aba da narina, você vai perceber que é um tecido, ele tem uma certa flexibilidade, mas ele é túrgido. Então nós vamos entender o que confere essa turgidez, essa firmeza ao tecido cartilaginoso. Mas, além disso, nós vamos entender também que a cartilagem, apesar de ter todas essas características, ela não tem vaso sanguíneo. Você deve estar se perguntando como que essas cartilagens se nutrem, né? Bom, além disso, também ela é desprovida de nervos, não tem terminações nervosas e vasos linfáticos. Quais são as funções do tecido cartilaginoso, né? É um tecido prioritariamente envolvido no suporte de tecidos moles, né? Como, por exemplo, a orelha, o nariz. Imagina a orelha sem o tecido cartilaginoso. Teríamos uma orelha caída. Então, essa firmeza se deve à presença desse tecido. Tá? Esse tecido cartilaginoso é fundamental na formação e crescimento dos ossos, especialmente os ossos longos. Então, o primeiro esqueleto embrionário é de origem cartilaginosa. Depois, essa cartilagem ela sofre algumas modificações, essa cartilagem morre e ela serve de molde para a formação de um tecido ósseo. Não é que ela se transforma em tecido ósseo, não é que ela se transforma em osso, não é isso. A cartilagem vai servir de molde para formar o tecido ósseo, para formar o esqueleto, beleza? Além disso, uma outra função importante do tecido cartilaginoso é a absorção de impacto. Vocês sabiam que todas as articulações, a superfície da articulação é revestida por cartilagem? Então, todas as cartilagens articulares, elas são lisas. Para quê? Para facilitar o deslizamento. Senão a gente não teria esses movimentos tão tranquilos, né? Se a gente consegue mexer os dedos, o joelho, são regiões articulares. E nessas regiões dos ossos, na superfície ali dos ossos dessas articulações, nós temos a cartilagem. Além de facilitar esse deslizamento, essas cartilagens absorvem impactos. Quando você pula, por exemplo, entre os ossos ali do joelho, da perna, né, da coluna vertebral, nós temos ali regiões de cartilagem para absorver esses impactos. Bom, qual é a composição do tecido cartilaginoso, né? Bom, o tecido cartilaginoso é um tecido considerado conjuntivo especial. Por que conjuntivo? Porque ele tem origem mesenquimal, tá? Então, o tecido mesenquimal se diferencia em tecido cartilaginoso, tá? Por isso que ele é considerado um tecido conjuntivo especial. As células que compõem o tecido cartilaginoso são os condroblastos e condrócitos. Essas células são originadas pelas células mesenquimais, células embrionárias, tá? Essas células se diferenciam em condroblastos e, posteriormente, o condroblasto, ele, depois de maduro, né, totalmente diferenciado, ele se transforma em condrócito. Além das células, entre as células, né, nós vamos ter a matriz dessa celular. Como o tecido cartilaginoso é considerado um tecido conjuntivo especial, então ele vai ter que ter células e muita matriz extracelular, semelhante, por exemplo, ao tecido conjuntivo propriamente dito. Essa matriz tem a mesma composição do tecido conjuntivo propriamente dito. Ela vai ter fibras de colágeno, fibras elásticas, proteoglicanas, gags, ácido hialurônico e glicoproteínas, que são as substâncias da matriz extracelular. Os tipos de cartilagem que nós possuímos têm a ver com a composição da matriz. Então, nós temos três tipos de cartilagem. Cartilagem hialina, que é a mais abundante, cartilagem fibrosa e cartilagem elástica. Onde se encontra a cartilagem hialina? Nas articulações, na narina, na traqueia, no externo. Esses são alguns exemplos onde nós vamos encontrar cartilagem hialina. A cartilagem fibrosa
nós vamos encontrar, por exemplo, em poucas regiões, como nos discos intervertebrais, que é aquelas molinhas que ficam entre as vértebras da coluna, né, chamada de disco intervertebral, na região da sínfise, que é aquela região pélvica, né, ela é uma região bem firme, né, chamada de sínfise pubiana, na região da pubis, e na porção de inserção entre o tendão e o osso. Então, naquela região, nós temos uma região de fibrocartilagem. Já na cartilagem elástica, nós vamos encontrar na orelha e no conducto auditivo. Tá? Então, esses são os tipos de cartilagens que nós possuímos. Aí você vai dizer, por que tem nomes diferentes? Porque tem a ver com o tipo de fibra predominante em cada um desses tecidos. Então, por exemplo, na cartilagem hialina, né, nós vamos encontrar na sua composição da matriz, basicamente, o colágeno tipo 2. Vai ter também outras fibras? Vai ter fibras elásticas, vai ter proteoglicanas, mas a fibra predominante ali da matriz vai ser colágeno tipo 2. Bom, como eu disse anteriormente, né, a distribuição das cartilagens, né, a cartilagem hialina se encontra em várias regiões, como as fossas nasais, traqueias, brônquios, externo e tudo mais, articulações, e é essa cartilagem que forma o primeiro esqueleto embrionário. Então, aqui ao lado, você vê aqui um corte histológico de uma superfície óssea, de uma região que nós chamamos, que é a cabeça do osso, né, chamada de epífise. Então, você tem aqui uma região coberta de cartilagem, que é importante na articulação. E a superfície da cartilagem, ela é lisa. Se você olhar macroscopicamente, a cartilagem hialina ela é translúcida, tem uma superfície super lisa, para facilitar o deslizamento. Porém, em algumas regiões, essa cartilagem hialina, ela tem um tecido a mais, ela tem um anexo, que nós chamamos de pericôndrio. Então, aqui tem um corte histológico, por exemplo, aqui ao lado, da traqueia, da cartilagem da traqueia. Se você pegar, por exemplo, aqui no pescoço, você vai ver que tem vários anéis. São os anéis cartilaginosos que tem na traqueia para manter esse órgão respiratório aberto. Esse anel cartilaginoso é formado de cartilagem hialina. E você vai encontrar neste anel cartilaginoso esse tecido conjuntivo, propriamente dito, que eu chamo de pericôndrio. É daqui que saem os nutrientes para nutrir, por exemplo, a matriz, para nutrir as células da cartilagem, já que é um tecido avascular. Aí a pergunta que você deve estar pensando, bom, e a cartilagem articular tem pericôndrio? Não, não tem. Mas você vai pensar, bom, se o pericôndrio nutre a cartilagem e a cartilagem articular das articulações não tem pericôndrio, como que essa cartilagem se nutre? Através do líquido sinovial, tá bom? Que é um líquido que fica entre as articulações. Esse líquido se difunde e nutre as células cartilaginosas. Como mostra aqui nesse slide. Aqui tem uma superfície articular, então você tem aqui a região aqui da cartilagem, da epífise de um osso, e aqui a cartilagem da epífise de outro osso. Então, essas membranas sinoviais liberam líquidos que vão nutrir essas cartilagens que não têm pericôndrio, que não têm o tecido que vai nutrir a cartilagem. Então, a nutrição se deve através desses líquidos sinoviais, beleza? Então, você tem aí as membranas sinoviais, macrófagos, fibroblastos, e aqui o líquido sinovial que fica nesse espaço que é tipo um lubrificante para facilitar o deslizamento entre as articulações, beleza? Quando eu analiso a matriz cartilaginosa, eu vou ver que todos os elementos da matriz estão ligados quimicamente, através de ligações covalentes, ligações fortes, interações iônicas. Então, por exemplo, eles fizeram um experimento e perceberam em coelhos, né, que quando eles injetavam uma substância, uma protease, né, que degradava um colágeno, por exemplo, a orelha do coelho caía, perdia aquela firmeza. E depois que eles paravam de injetar essa substância, essa enzima, a orelha do coelho voltava, depois de um tempo, voltava a ficar firme. Esse simples experimento permitiu os cientistas descobrir o seguinte, que a firmeza da cartilagem da orelha se deve às ligações químicas entre as fibras de colágeno. Então, as fibras de colágeno, ligadas quimicamente entre si, através dessas proteoglicanas, né, que é essa rede aqui que parece escovas, né, que lava mamadeira, né? Então, essa rede aqui de moléculas chamada proteoglicanas ligam as fibras. Então, quando essas fibras são degradadas, a cartilagem perde essa firmeza. Uma outra conclusão que eles tiraram nesse experimento foi que as fibras de colágeno são sintetizadas de forma recorrente. Então, com o tempo, as fibras de colágeno se decompõem, mas os condroblastos sintetizam novas fibras de colágeno, dando esta firmeza. Uma outra conclusão que eles acharam, que a turgidez da cartilagem, essa turgidez, se deve à interação entre as moléculas de água com as moléculas de proteoglicanas, como mostra aqui nessa imagem. As moléculas de água são atraídas, formando água de solvatação. Então, nada está solto na matriz dessa celular. Todas as moléculas, líquidos, estão quimicamente interagidas, ligadas, né? Dando esta estrutura de sustentação do tecido cartilaginoso.
Nessa fotomicrografia, que é uma imagem de um tecido cartilaginoso, da traqueia, por exemplo, a gente consegue ver aqui os condrócitos, né? Você tem aqui o pericôndrio mais externo, né? Revestindo externamente a cartilagem pericôndrio. Só uma observação, a única cartilagem hialina que não tem pericôndrio são as cartilagens articulares, tá bom? Todas as outras cartilagens hialinas têm pericôndrio. Bom, então veja, aqui você tem no pericôndrio células mesenquimais, fibroblastos, e as células mesenquimais que vão se diferenciar em condroblastos, que são essas células mais alongadas. Veja que elas surgem a partir do pericôndrio. Ela sofre mitose, se divide e dá origem ao condrócito, que são essas células que estão dentro desses espaços, dessas lacunas. Essas lacunas aqui que vocês estão observando, na verdade, se devem a um erro, um artefato, né? Um erro de técnica. Ou seja, o citoplasma do condrócito se retraiu formando esse espaço, que nós chamamos de lacuna. Veja que dentro de uma lacuna você pode ter 1 ou 2 ou 3 condrócitos. Nós chamamos esse grupo de células na mesma lacuna de grupo isógeno, tá bom? E aqui mostrando essa transição, né, de formação da cartilagem do pericôndrio ali para formar a cartilagem. Aqui tem um esquema de morfogênese, né, como que a cartilagem se diferencia. Ela pode crescer a partir do pericôndrio, que nós chamamos de crescimento intersticial, aposicional, e crescimento a partir dos condrócitos preexistentes, que é intersticial. Tá? São os dois tipos de crescimento que existem para o crescimento da cartilagem. Um ocorre a partir do pericôndrio e o outro ocorre a partir da própria cartilagem, né, ocorre a partir de condrócitos preexistentes. E aqui nesse slide você vê as estruturas, né, do tecido cartilaginoso, né? Veja que a coloração que eu uso aqui é a mesma para corar esse tecido, mas a gente vê regiões mais avermelhadas e regiões mais azuladas. Essa mudança de coloração tem a ver com a concentração de determinadas substâncias. As regiões mais azuladas se deve à concentração de proteoglicanas. Quanto mais proteoglicanas, são substâncias ácidas, elas vão ficar mais azuladas. Quanto mais vermelhinha, vai ter mais proteínas básicas, como colágeno, por exemplo. Então veja que a coloração também indica a concentração dessas substâncias da matriz extracelular que compõe o tecido. Aqui, em maior aumento, mostrando essas regiões do tecido cartilaginoso. Tá? Bom, um outro tipo de cartilagem é a cartilagem elástica. Elas se encontram, como eu disse, no pavilhão auditivo, conduto auditivo externo, na tuba auditiva, epiglote, que são as regiões que se encontram, que nós encontramos cartilagem elástica. A estrutura é muito semelhante, né? Ela tem pericôndrio, tem tecido cartilaginoso. O que diferencia a cartilagem elástica da cartilagem hialina, por exemplo, é que a cartilagem elástica tem mais fibra elástica do que fibra de colágeno. Dentre as cartilagens, a cartilagem mais bem estudada é a hialina. A elástica, como ela tem uma estrutura semelhante à cartilagem hialina, então a única diferença que nós vamos encontrar é que a matriz extracelular da cartilagem elástica tem mais fibra elástica do que colágeno tipo 2. Já a cartilagem fibrosa, ela tem esse nome porque ela tem predominantemente colágeno tipo 1. Né? Como eu disse para vocês, o que diferencia os tipos de cartilagem é o tipo de colágeno. Cartilagem hialina tem colágeno tipo 2, cartilagem elástica tem fibras elásticas na sua matriz em predominância, e cartilagem fibrosa tem colágeno tipo 1. Veja que até a coloração muda devido a essa concentração, né? Claro, por quê? Se você pensar na localização dessas cartilagens, você vai entender por que você encontra uma matriz diferenciada, porque a estrutura sempre vai se relacionar com a função. Por exemplo, se a cartilagem fibrosa tivesse colágeno tipo 2, ela não seria tão firme. Por exemplo, no tendão, é uma região que sofre muita tensão. Se eu tivesse colágeno tipo 2, o colágeno tipo 2 não é um colágeno muito firme, é um colágeno mais frágil. Já o colágeno tipo 1 é um tipo de colágeno mais resistente. Por isso que tem que ter colágeno 1 lá no tendão, para resistir às tensões. Por isso que tem que ter colágeno tipo 1 nos discos intervertebrais da cartilagem fibrosa, para resistir às pressões. Então, você está vendo aqui, nesse corte histológico, várias células, e em vermelho indicando a presença de colágeno tipo 1, predominantemente. Esse aqui é um corte histológico de um disco intervertebral, mostrando aqui o núcleo pulposo e mais externo as fibras, a cartilagem fibrosa. Tá? Então aqui ao lado você tem o disco intervertebral, que é constituído de cartilagem fibrosa. Tá bom? O hérnia de disco é uma alteração desse anel fibroso. Né? Ele vai perdendo a sua resistência devido às tensões posturais, por exemplo, e esse anel fibroso ele pode ficar frágil ou se romper. Né? Nós chamamos isso de hérnia de disco. Né? Bom, agora, sobre o tecido ósseo, é um tecido um pouco mais firme, mais rígido do que o tecido cartilaginoso. Então, nós vamos falar agora do tecido ósseo, que é um tecido também de sustentação, só que ele é muito mais rígido, tá bom? Ele é o principal constituinte do esqueleto, é uma reserva de cálcio, mais de 90%, 99% do cálcio que nós possuímos estão depositados nos ossos, né? É um tecido extremamente mineralizado e ele é revestido
por tecido conjuntivo, chamado periósteo e endósteo. Aqui tem as principais funções, né, do tecido ósseo, né, que é como ele forma o esqueleto, então ele dá suporte às partes dos tecidos moles, aos órgãos moles, né? Ele protege os órgãos vitais, como caixa torácica, caixa craniana, então ele aloja ali a medula óssea, ele transforma as contrações musculares em movimentos. Se não tivéssemos os ossos, o esqueleto, nós não se movimentaria com muita dificuldade, né? E é o nosso principal reservatório de cálcio e alguns outros íons, como fosfato, magnésio. Além das funções, né, o tecido ósseo, ele tem na sua composição células e matriz. Você vai dizer assim, nossa, é bem parecido ali com o tecido cartilaginoso. Claro, porque ele tem a mesma origem embrionária. O tecido cartilaginoso é originado pelo mesoderma e o tecido ósseo também. O mesmo folha germinativo que dá origem ao tecido cartilaginoso é o que dá origem ao tecido ósseo. Então, o tecido ósseo é um tecido conjuntivo especial. A diferença entre o tecido ósseo e o cartilaginoso, dentre outras que nós vamos mencionar hoje, é a sua rigidez. É um tecido muito mais rígido. Mas vocês vão ver que, basicamente, é um tecido semelhante. Ele vai ter célula e matriz, tá bom? Ele vai ter células e a matriz é extracelular. Quais são as células que compõem o tecido ósseo? Tem as células osteoprogenitoras, que se originaram da célula mesenquimal. Temos os osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Olhando nesse slide, você vê aqui as células osteoprogenitoras, logo abaixo, aqui em 2, as células, os osteoblastos, aqui em 3, os osteócitos. Aqui embaixo você tem uma imagem de um esquema de um tecido em formação, um tecido ósseo. Então aqui, ó, tá vendo essas células estreladas? São as células mesenquimais que se diferenciam em células osteoprogenitoras, que posteriormente se transformam em osteoblastos, e os osteoblastos, eles produzem matriz orgânica. Posteriormente, essa matriz orgânica, ela vai ser mineralizada, e aí esses osteoblastos, eles vão se distanciando uns dos outros, e eles se transformam em osteócitos, como mostra aqui. Aqui tem uma outra célula do tecido ósseo, que é o osteoclasto. É uma célula grande multinucleada. Tá? Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho da função de cada uma delas. Como eu disse anteriormente, o osteoblasto tem a função de produzir a matriz orgânica. Lembra que o tecido ósseo é um tecido extremamente rígido. Então, nós vamos ver que a matriz óssea é extremamente mineralizada. Então, a matriz óssea é formada por uma parte orgânica e uma parte inorgânica. A parte orgânica, que é constituída por moléculas, né, como fibroblasto, fibras de colágeno, glicoproteínas, proteoglicanas. Então, todas essas moléculas orgânicas são sintetizadas pelos osteoblastos. Posteriormente, essa matriz orgânica, ela vai ser calcificada, ela vai ser enrijecida, mineralizada. E esses minerais vêm da corrente sanguínea. Então, nós nos nutrimos de substâncias, sais minerais, e esses minerais se depositam na matriz orgânica, tornando essa matriz rígida. Mas quem sintetiza a matriz orgânica é o osteoblasto, beleza? Posteriormente, quando os osteoblastos, eles vão produzindo essa matriz orgânica, eles vão se distanciando, tá vendo aqui nessa imagem? Eles se distanciam, porém, eles estão ligados através dessas projeções citoplasmáticas, né? E eles vão se distanciando, porém, essas projeções continuam ligadas entre si, entre uma célula e outra. Quando eles se distanciam, eles formam esses contatos entre uma célula e outra, e entre esses contatos tem um canalzinho, uma região aqui, por onde passa substâncias. Esse espaço branco, ele vai ser preenchido pela matriz óssea, claro, mas as células não perdem o contato. Quando esses osteoblastos se distanciam, porque ele vai produzindo substâncias, essas substâncias vão sendo preenchidas entre eles vão se distanciando, essas células agora não vai se chamar mais de osteoblastos, vão se chamar agora de osteócitos. Então, os osteócitos são originados dos osteoblastos. E os osteócitos têm o papel de fazer a manutenção da matriz óssea. Então, veja, o osteoblasto origina o osteócito faz a manutenção da matriz óssea. Quando, por exemplo, a parte orgânica é decomposta, ele vai lá e produz mais colágeno, elástica, enfim, essas células que fazem a manutenção, os osteócitos, claro. Outra célula são os osteoclastos. Os osteoclastos, eles são células originadas dos monócitos. Os monócitos são células sanguíneas que migram do sangue para o tecido ósseo. E lá, esses monócitos se fundem e formam uma grande célula, que nós chamamos de osteoclasto. O osteoclasto tem um papel de fazer a modulagem. Ela modula o tecido ósseo. Então, ela que dá forma ao tecido ósseo, tá? Ela retira, e também faz o controle da calcemia. O que é isso? Ela que controla o nível de cálcio do sangue. Então, ela retira o cálcio dos ossos e manda para
para a corrente sanguínea. Então, veja, o osteoclasto é formado pela fusão de vários monócitos. Está vendo essa célula aqui? Ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5 núcleos. Isso aqui é um osteoclasto. Isso quer dizer que 5 monócitos se fundiram para dar origem a essa célula. Aqui tem outro osteoclasto, olha nessa imagem abaixo. 3, 4, 5 núcleos. Aqui tem 4 núcleos. Veja que os osteoclastos se encontram em depressões ósseas, como mostra em azul aqui numa coloração para ver matriz mineralizada, né? Então, os osteoclastos, eles sempre vão estar nessas regiões de depressão óssea para estar sempre removendo a parte inorgânica, né? Ele vai desmineralizando essa parte inorgânica para controlar o cálcio do sangue. Porque o cálcio no sangue é muito importante, né, gente? O cálcio não é só importante para a manutenção da rigidez dos ossos. O cálcio é importante, por exemplo, para a comunicação entre neurônios. O cálcio é importante, por exemplo, para a contração muscular. O cálcio é importante para a secreção de vesículas de secreção. Enfim, o cálcio é um mediador químico fundamental na função de todas as células. Porém, a maior concentração se encontra nos ossos. Então, esse controle de calcemia, já que todas as células precisam de cálcio, é feito através dos osteoclastos. Aí você vai dizer assim, como é que ele sabe que caiu o nível de cálcio? Ah, aí tem um controle endócrino, né? Então, a paratireoide e a tireoide que produzem hormônios que vão modulando a atividade do osteoclasto. Então, quando cai a quantidade de cálcio, essas glândulas estimulam o osteoclasto a tirar cálcio dos ossos para a corrente sanguínea. Então, existe todo um processo de controle hormonal aí que atua sobre o osteoclasto nessa atividade funcional. Aqui está mostrando aqui um esquema de como esse processo ocorre, tá? De absorção de cálcio para a corrente sanguínea, beleza? Como eu disse, a matriz óssea é formada por uma parte orgânica e inorgânica. A parte orgânica é produzida pelos fibroblastos e a inorgânica ela vem através dos nutrientes. Então, todos os íons, né, tipo cálcio, fosfato, eles se unem formando cristais. E esses cristais são chamados de cristais de hidroxiapatita, que se depositam sobre a matriz óssea, a matriz orgânica, tornando essa matriz rígida. Então, a matriz rígida nós chamamos de matriz óssea. Tá? Bom, quando a gente vê anatomicamente, existem dois tipos de ossos, né? Ossos longos, curtos, chatos. Agora, histologicamente, há ossos compactos, esponjosos, né? A gente vê isso anatomicamente, né? Os esponjosos, porque você vê essas cavidades macroscópicas. E os compactos, como você não vê essas regiões com essas cavidades. Agora, histologicamente, só tem dois tipos de tecido ósseo. O primário, que é o imaturo, e o secundário, que é o maduro ou lamelar. Ou o osso é maduro, ou ele é imaturo, beleza? E aqui tem como que o tecido ósseo se organiza. Então, ele forma esses sistemas, né, circulares, com um canal central, que é vascularizado, e esses sistemas circulares matriz óssea, né? Com os osteócitos. Nós chamamos esses sistemas, esse conjunto de círculos de sistema de Harvest. E os mais externos, que são esses círculos externos, nós chamamos de sistema circular externo e o mais interno, sistema circular interno. Isso aqui em vermelho é o periósteo, aquele conjuntivo que reveste os ossos, tá bom? Aqui novamente mostrando como que se organiza o tecido ósseo, esse sistema lamelar, tá? Quando eu penso na formação óssea, gente, existem dois tipos de formação óssea. O primeiro é a ossificação intramembranosa e o outro, ossificação endocondral. A ossificação intramembranosa é um tipo de ossificação responsável pela formação dos ossos chatos e curtos. Então, esse tipo de ossificação é responsável, por exemplo, a formação da abóbora craniana, da caixa craniana. Então, ele ocorre a partir do periósteo. Então, a ossificação intramembranosa é responsável pela formação dos ossos chatos. Ele ocorre a partir do periósteo. E também é um tipo de ossificação responsável pelo crescimento em diâmetro dos ossos longos. Então, os ossos longos, eles desenvolvem diâmetro através desse processo chamado ossificação intramembranosa. Outro tipo de ossificação é o endocondral, que é responsável pela formação dos ossos longos. Tá? Então, todos os ossos, na fase embrionária e fetal, eles se desenvolvem a partir de um esqueleto, de uma cartilagem. Então, a ossificação endocondral é um tipo de ossificação que ocorre a partir de uma cartilagem. Então, a cartilagem serve de molde para a formação do osso. Então, todos os ossos longos e curtos se desenvolvem a partir desse processo de ossificação, sempre a partir de uma cartilagem hialina que se modifica, morre e cria um molde. Sobre esse molde, células osteoprogenitoras migram e formam ali o osso. Não é que a cartilagem se transforma em tecido ósseo, não é isso. A cartilagem serve de molde para a formação do tecido ósseo, como mostra aí no esquema. Quando o indivíduo nasce e se desenvolve, todos os ossos longos têm uma região chamada região de crescimento, chamada disco epifisário, que é exatamente essa região cartilaginosa que fica sempre ativa até o final da puberdade, que é a região que faz o crescimento dos ossos longos. Aqui eu coloquei no processo como exemplo, numa situação de fratura, como que o tecido ósseo se regenera, né?
Então vocês vão ver que o tecido ósseo ele vai se regenerar, os ossos vão se regenerar graças à participação de alguns elementos. Primeiro o periósteo, o endósteo, os osteoblastos e os osteoclastos. Veja que numa fratura você vai ter uma formação, uma remoção das células mortas, proliferação do periósteo e endósteo para a região lesionada, multiplicação dos osteoblastos, os osteoblastos vão sintetizar matriz, essa matriz vai se mineralizar e aí vai formar o que nós chamamos de calo ósseo. Tá? Claro que é um tecido vascularizado, como mostra aqui na imagem C, vai formar vasos novos, que está em vermelho, e esse calo ósseo é uma região de cicatrização óssea, né? E assim o tecido osso regenera assim a fratura. Então, apesar da rigidez, o tecido ósseo é um tecido extremamente plástico, extremamente dinâmico, né? É só você pensar, por exemplo, nos pacientes que têm problemas ortodônticos, né? Então, quando usa um aparelho, essa mandíbula e a posição dos dentes são moduladas. Por quê? Porque o tecido ósseo, apesar de rígido, ele tem essa plasticidade, tem essa mobilidade. Claro que não é tão simples, mas tem essa capacidade de se moldar. Por exemplo, quando o cérebro desenvolve e cresce, a caixa craniana também se adequa ao crescimento encefálico, né? À medida que o bebê vai desenvolvendo, essa caixa craniana também vai se moldando por conta dessa plasticidade óssea. Espero que tenha gostado dessa aula e desejo bons estudos a todos.